Depois disso, a gente avançou então nesses indicadores composicionais. Além disso, a gente tinha, para avançar nisso aí, a gente tinha que fazer uma outra coisa, que era, em vez de olhar só para aquela família, olhar para os vizinhos dela, né? O que a gente chama de incorporar efeito de vizinhança. Por quê? A gente sabe que a gente mora numa rua e na rua que a gente mora, em geral, né, as pessoas têm a ver de alguma maneira com a gente. Então, existe um efeito de vizinhança na cidade. Então, eu tenho que incorporar nos indicadores não um olhar só como se as famílias fossem isoladas, como se elas vivessem só dentro da casa delas. Elas vivem na casa delas, na rua delas, no bairro delas. Então, como é que eu incorporo esse efeito de vizinhança? Eu tenho que passar a incorporar esse efeito de vizinhança, significa dizer o seguinte: imagine que esse tabuleiro para isso a gente começou a trabalhar com as ideias de segregação, ou seja, com uma das dimensões da segregação chama-se isolamento, né? E deixa eu só avançar aqui. Chama-se isolamento e exposição, né? E depois a gente vai chegar nela. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: imagine que esse tabuleiro fosse uma cidade. E esse tabuleiro é a mesma cidade. Esta situação em que eu tenho um bairro pretinho, um bairro branquinho, um bairro pretinho, um bairro branquinho, é a mesma situação, é igual a esse tabuleiro aqui, tá? Onde eu tenho um conjunto de pretinhos no canto e no outro. Tá? Obviamente que eu tenho aqui uma cidade muito mais misturada do que aqui, onde eu tenho uma cidade muito menos misturada, ou seja, eu tenho um bloco de pessoas iguais morando aqui, um bloco de pessoas, entre aspas, iguais morando aqui. Aqui eu vou tendo uma mescla, uma mistura de usos da cidade. Só que os indicadores, em geral, costumavam dar a mesma métrica, um valor, indicador síntese, dava segregação aqui é exatamente igual a segregação aqui. Na cidade a gente sabe que não é. Isso aqui é uma estrutura de segregação espacial diferente dessa, ou seja, o isolamento dessas pessoas em relação a essas, ou a exposição dessas pessoas em relação a essa é muito diferente nessa configuração do que nessa. Então, se isso é diferente, de fato, eu tenho que arranjar uma medida, uma métrica que mostre isso. Aí, o que a gente começou a trabalhar foi com uma lógica de olhar para os meus vizinhos, né? Então, quando eu estou olhando para as 300 famílias daqui, eu não estou olhando só para elas. Agora eu estou olhando para elas e para todas essas outras famílias aqui. E dependendo do tamanho que eu alargo esse sino, essa boca de calças, sino aqui, eu vou aumentando a vizinhança, o efeito de vizinhança que eu quero olhar. Pessoas, famílias mais próximas, mais longe, mais distantes, e por aí eu vou vendo. Posso até cobrir a cidade toda, em várias distâncias de vizinhança. E com isso, a gente trabalhou essas dimensões de isolamento e exposição e criou indicadores para trabalhar com isso. Então, se eu olhar, vou voltar àquela situação do começo para mostrar que como é que criando algumas técnicas nesse processo de avanço, começando com o mapa da exclusão e depois passando para o que a gente chama de topografia social, efeito de vizinhança, a gente pôde revelar, ou tornar visível aquela coisa do Paraisópolis com Morumbi lá de trás. Então, se eu olhar, juntar exposição, que é uma dimensão da medida de segregação, com a forma urbana, que é uma medida de olhar o tipo de estrutura, vamos imaginar que você pudesse olhar uma textura na cidade, assim, é isso que a gente vai tentar ver aqui, tá? Se eu juntar essas duas coisas, eu vou ter isso aqui e vou lá, né? Aqui, nessa região, essas cores estão falando sobre a exposição. A exposição é o seguinte: qual a chance de uma família com renda menor que um salário mínimo encontrar uma família com renda maior que 20 salários mínimos, nesse caso, tá? E aí, ao fazer isso, criar esse indicador, olhando para a vizinhança e olhando a forma urbana um pouquinho, mas mais o indicador, eu vou encontrar aquele lugarzinho que a gente viu lá no começo, olhando para a imagem, né, em detalhe. Sem olhar para a imagem e olhando para os dados das famílias, eu não estou olhando para a imagem, não estou vendo mais as famílias, não estou vendo aquela imagem que a gente viu no começo, estou olhando aqueles dados do setor censitário,
agregados e as famílias, construindo um indicador multidimensional e utilizando a ideia do efeito de vizinhança, ao final eu chego nesse lugar e que se eu for olhar agora para ele eu vou enxergar aquela distância. O que eu fiz aí foi o quê? O que a gente fez foi o quê? Criar uma cartografia onde a relação de distância é outra. Não é mais 10 metros, 5 metros, mas está relacionada à exposição de famílias de renda mais baixa e renda mais alta. Ao criar essa métrica de distância, eu consigo descobrir onde está essa situação, ou seja, revelar o que era invisível antes. Tá? Ou uma situação de isolamento, né? Que a chance aqui é quanto mais isolado, quanto mais segregado está uma família de 1 em relação a uma família de 20, né? Que é a pobreza mesmo, mais extrema, e a forma urbana. Nesse caso, o Jardim Paraná, que é lá em cima de São Paulo, uma área na serra, já vai ter todas as situações piores. O pior acesso à cidade, morando numa área que é de floresta degradada, no topo de mais ou menos no morro, na serra, com chuva, ou seja, o cara tem todas as condições quer dizer, ele não tem todas as condições, e com acesso difícil a tudo, né? E é onde você enxerga, ou seja, ele está numa situação de isolamento e de difícil acesso a tudo. Além disso, numa área que tem uma vulnerabilidade geológica complicada. Tá? Esse é o Jardim Paraná. Daí a gente começou a avançar mais ainda e começar a discutir a questão de vulnerabilidade, porque só aquela questão de segregação não resolvia. A segregação era um item, né? As pessoas estavam segregadas. As pessoas tinham mais dimensões do que aquilo. Recentemente, estão em Manaus, né? Isso aconteceu em Manaus, Amazonino Mendes era o prefeito. Essa é uma cena real de 2011. O prefeito teve um enchente do Rio Negro, sempre tem, um monte de gente foi atingida, casas, algumas pessoas morreram, o prefeito foi visitar o lugar e ele teve esse diálogo com uma moradora. As pessoas da comunidade ajudariam a prefeitura não fazendo casas onde não devem, né? Então, primeiro, a responsabilização é da vítima, porque o cara não deveria fazer a casa ali, ele devia saber que não podia fazer a casa ali, apesar de você ter uma estrutura em que foi possível construir a casa, né? Os órgãos de gestão de planejamento da cidade de Manaus permitiram que aquelas casas fossem construídas. A moradora diz, mas a gente está aqui porque não tem condição, etc. Blá, blá, blá. E o prefeito diz, então, minha filha, morra. Né? Essa é a relação que, em geral, existem nas cidades para essa situação. Tem mudado. Mas a verdade é que algumas políticas também, que aí derivam dessa situação, por exemplo, são as políticas de mobilidade, na verdade não as políticas de mobilidade, são as políticas que fazem o seguinte, então vamos tirar relocação, vamos tirar esse pessoal daqui, do Rio Negro, e vamos botar em qualquer outro lugar, longe do Rio Negro. Ou seja, a pergunta é, se eu retirar o pessoal do Rio Negro, beleza, eles não vão ir botar em outro lugar na cidade. Então, ele não vai perder a casa nem a vida, mais pela enchente do Rio Negro. Mas pode ser que nesse outro espaço da cidade ele possa perder a vida por outro motivo, porque é uma área violenta, porque ele não tem emprego, porque ele é vulnerável a outras situações daquele território, onde aqui ele era menos, ele conhecia esse risco aqui, né, do Rio e tinha a sua vida ligada às dimensões que ele podia na cidade. Então, relocar pessoas na cidade sem entender o que é a construção de vulnerabilidade dessa família pode ser um erro, né? Então, em Caraguá, por exemplo, tem uma política pública que é de o aluguel, enfim, você dá um valor de aluguel, né, para o cara sair de uma beira de encosta, onde tem um risco, né, não um risco, mas tem um perigo de haver um desabamento, se tiver gente morando embaixo, um risco de vida, e aí você fala, vou tirar todo mundo daqui. Oferece um aluguel, só que esse aluguel, em relação ao mercado de Caraguá, não permite que o cara vá para todos os lugares, ou para alguns lugares. O reposicionamento dele na cidade tira ele do risco de sofrer um desabamento na casa e perda de vida, mas leva a um risco de dengue, ou leva a um risco de morte violenta, ou leva a um risco de perder o emprego. Então, para eu decidir relocar pessoas, eu tenho que saber que as pessoas têm uma relação entre as famílias e os territórios que elas vivem.
E eu não posso mudar as pessoas de lugar sem saber que vulnerabilidades ela tem. Então eu tenho que construir um conceito de vulnerabilidade que seja mais amplo. De novo, não como na discussão lá de trás da pobreza, e aí um conceito multidimensional. A vulnerabilidade aqui também, ela tem que ser multidimensional para eu poder tomar a atitude certa. Daí a gente começou a trabalhar aqui nessa lógica, e começamos a trabalhar com a vulnerabilidade, olhando para a questão das oportunidades, que era como a gente fazia antes. Tá? Então, tem um conjunto teórico, que não interessa aqui, cada família tem um ativo, mas imagine o seguinte, que cada família agora tem uma representação, que é um losangozinho desse. E cada família, ou cada grupo de famílias, 300 famílias na verdade, tem um capital social, um capital humano, um capital físico-natural e um capital financeiro. E dentro desses conjuntos de capitais, eu vou localizar essa família. E essa localização que vai me dar a vulnerabilidade dela, o que ela precisa. Então, eu vou passar rápido, não interessa aqui agora no momento, mas eu vou criar uma régua evolutiva, né? Então, menor acesso à oportunidade até maior acesso à oportunidade. E essa régua é diferente daquela outra, não tem um padrão, olha só. Eu tenho menos acesso à oportunidade de um capital social, como uma rede de relações ou educação. Eu tenho mais acesso a uma oportunidade, eu tenho menor acesso a uma escola, mais acesso a uma escola. E aí eu vou evoluindo, a escala é evolutiva. Se eu tenho menos acesso, eu estou aqui, se eu tenho mais acesso, eu estou no 5. Criada essa régua, eu seleciono variáveis que eu vou trabalhar, vou pegar esse conjunto de dados, variáveis que vêm das imagens de satélite para o território, variáveis que vêm dos dados cartográficos, variáveis que vêm do IBGE para ver as famílias, e com isso eu monto esses indicadores, e o mais importante aqui é o seguinte, na hora que eu monto, por exemplo, para o capital financeiro eu vou ver chefe de família se ele tem um domicílio próprio, tá? No capital humano, se eu tenho educação, se os filhos são alfabetizados, qual a razão de dependência, se é bom, enfim, a razão de dependência, vou deixar para lá agora, mas eu tenho a população que é economicamente ativa e a população que é não economicamente ativa. Então, quanto que eu dependo, qual a relação numa casa, numa família, eu dependo de quantas pessoas? De uma, duas, quantas mais pessoas eu dependo, eu tenho uma estrutura aí. E capital social, por exemplo, o índice de isolamento, segregação é um, chefe de família mulher é outro, por aí vai. Mas o mais importante, a gente olhando São Sebastião aqui, e olhando esse experimento de São Sebastião, o que a gente trabalhou foi isso, tá? Um conceito de painel de observações, tá? O painel de observações é isso, né? Eu não posso mais ter um indicador simples, eu tenho que ter um conjunto de indicadores, de imagens, de coisas, eles que vão me dar essas múltiplas dimensões da exclusão, da pobreza, da vulnerabilidade. Então, aqui, quando eu olhar para Marizias, que é um bairro em São Sebastião, eu tenho que olhar como é que as famílias estão, né? E elas estão qualificadas dentro desse losango, cada família, em cada célulazinha, em cada quadradinho desse, o conjunto de famílias é como se ele segurasse um losangozinho daquele, tivesse sua condição estabelecida a partir daqui. Eu posso olhar a dinâmica de 91-2000, eu tenho que olhar no campo, através de imagem de satélite e foto, e eu tenho que ter uma descrição histórica também de cada lugar. Olhando isso, eu consigo mostrar e montar uma ideia do que a gente chama de uma cartografia da vulnerabilidade através de um painel de observações, e eu posso decidir melhor que política tomar. Então, eu vou... Porque senão, é isso aqui que é interessante a gente ver. Esse losango representa um conjunto de famílias, esse outro conjunto de famílias, esse outro conjunto de famílias e esse outro conjunto de famílias. Se eu usasse o indicador síntese, todos eles têm o mesmo valor. 0,26 e 0,26. Todos eles têm o mesmo valor. Eles são iguais? Né? Esse 0,26 tem um componente em que o capital físico natural tem uma situação diferenciada dos outros. Esse cara aqui é o mesmo 0,26, mas na verdade é o capital financeiro que é o capital mais importante na construção da vulnerabilidade dessas famílias. Então, para cada situação, mesmo que o indicador síntese seja o mesmo, o que interessa mais é saber a forma, ou seja, em que ponta que eu tenho. Esse cara aqui é em todas as pontas, ele é um
está ferrado de maneira geral. Né? Bom, eu posso tratar as trajetórias e o final que a gente tem é isso. Por exemplo, se eu observar Maresias, eu vou ver ao longo do tempo como é que evoluiu as vulnerabilidades, a vulnerabilidade do grupo de famílias nesse pedacinho do território, cada quadradinho daquele. Posso ver como é que evoluiu cada capital e, portanto, qual é o mais importante de efeito de vulnerabilidade na década. E vou ter o perfil de ativos de cada grupo de famílias entre 91 e 2000. O preto é 91, o traçadinho é 2000, então estou vendo como é que evoluiu isso, né? Não muito, mas teve alguma coisa significante aqui no capital físico natural. Provavelmente na década de 91, 2000 a gente teve muito mais obras de infraestrutura em São Sebastião e Caraguá. Né? E aí, uma descrição que sempre vai ajudar a gente para entender melhor qual o contexto histórico em que apareceu, por exemplo, o bairro de Maresias, de onde que ele veio, como é que ele se transformou, e a partir daí a gente sim pode tomar uma decisão, imagem de campo e tal. E nos próximos desafios, que a gente vai terminar, já foi muito, o que a gente tem que fazer agora é começar a observar comportamentos. Para observar comportamento, que é o que a gente queria desde o começo, processo, eu tenho que observar a dinâmica. E eu não tenho como observar a dinâmica com a cartografia estática tradicional. Por isso, a gente usa modelo agora, modelos de simulação computacional que ajudam a gente a contar histórias. E a partir desse contar histórias, começar a discutir e debater se aqueles processos são desse jeito ou não. Tá? O que a gente está fazendo é buscando o que a gente chama de uma cartografia de processos. Então, o modelo, basicamente, ele é um contador de histórias. Tá? O modelo conta uma história, ela pode ser o presente, pode ser o passado, pode ser uma história boa ou não, né? Mas ele oferece uma outra maneira de eu examinar a situação. Né? É uma ferramenta não para predizer, projetar, não é uma bola de cristal, jamais. Nem ele conta o futuro. Ele é só, como os mapas, uma ferramenta para a gente compartilhar espaço, compartilhar visão, levantar dúvida, estruturar a discussão, debater. É isso que serve, para isso que serve o modelo. E quanto mais bem feito o modelo, mais ele ajuda a gente a fazer isso. Aqui a gente está começando com um modelo que a gente chama cidade caleidoscópica, vem de um economista, a ideia é usar uma economia urbana heterodoxa, de um economista chamado Pedro Abramo, e que a gente está olhando um modelo específico, não para explicar a cidade inteira, mas explicar como é que a cidade se configura em função do recurso terra, tá? E dos agenciadores imobiliários, como é que eu começo a mexer na cidade a partir daí. Eu posso ter vários outros modelos da cidade. Esse é para tentar ver isso e tentar trabalhar uma regulação. Como é que o Estado pode, de alguma maneira, construir esses espaços. Então, se a gente vê São Paulo aqui, por exemplo, São José. Se a gente olhar rapidamente, ó, em 1/7 de 2006 e 9/3 de 2008, você tem uma dinâmica muito acelerada, né? 2010, 2011, tá? Então, ó, de 2006 para 2011, você teve um adensamento imenso, um monte de coisa acontecendo ali. Como que essas coisas aconteceram, por que aconteceram ali? Os modelos podem ajudar a gente a entender melhor, discutir melhor e ver. Segundo, no nosso modelo, a gente tem trabalhado com essa ideia, né? E tem trabalhado com essa ideia de que eu tenho ordem e desordem na cidade e que os agentes imobiliários, em vez de serem tomadores de preços, os empreendedores, eles são formadores de preço, tá? Então, eles formam preço a partir da venda de inovação. Vamos fazer um condomínio ecológico de não sei o quê, e essa ideia vai sendo comprada e fomentada, a gente compra essa ideia, e aí, em vez de eu tomar um preço que existe, que é a tradição da economia, segundo o Abramo, na verdade, eu tenho formação de preço a partir do desejo que eu tenho de consumo, do desejo que eu crio, tá? E aí, a gente trabalha modelos que simulam algumas realidades, esse é um deles, né? Aqui a gente está trabalhando em que a gente está vendo como é que as famílias ficam mais segregadas, como é que eu isolo. Se eu tiver uma opção imobiliária em que eu tenho o que a gente chama de agentes não inovadores, né? Como é que as famílias vão andando na cidade e como é que fica o isolamento delas. Então, se eu quero olhar, dado algumas opções de
de propostas imobiliárias para a cidade. Como é que vai ficar a segregação da cidade? Esse é um modelo que ajuda, não vai ficar assim. Ele diz, é uma das possibilidades, olha o que pode acontecer. Se eu mexer nisso diferentemente, pode ficar de outro jeito. Bom, aqui em São José, porque, segundo o Abramo, o que você faz é, ordem e desordem é isso, você começa a criar uma convenção, um desejo de compra no lugar, esse lugar vai aumentando, todo mundo vai para lá, depois você começa a fazer uma depreciação desses lugares, criando outro lugar, os preços, não é que eles diminuíram, eles diminuem ficticiamente, eu crio esse mercado de novo, formo outro preço, e aí eu vou subindo de novo até ter outro ponto na cidade, ou vários pontos ao mesmo tempo, mas é mais fácil ficar com um, onde agora o valor é mais importante, aquele fica menos, e aí eu começo a ter aquela área sendo desenvolvida, forma o que eles chamam de uma convenção urbana, forma uma ordem. Na hora que aquela ordem está estabelecida, eu preciso procurar outro lugar, e aí eu vou para outro lugar, e esse outro lugar, no passado, vai ser desvalorizado, ficticiamente, e construir outro valor em outro lugar, e assim eu vou fazendo com a cidade, que vai ficando uma zona, por isso o caleidoscópico, né? Em São José, por exemplo, se a gente pegar os dados da Associação de Consultores do Vale do Paraíba, de 2007 e 2011, aqui são os lançamentos imobiliários, tá, de condomínios. A gente vai ver essas curvas, que é o que a gente vê na saída do modelo, tá? Aqui é o modelo, aqui são as curvas de dados, tá? E aqui a gente vai ver uma curva bem apontando para cá, que mostra entre 2007 e 2011 a construção do que o Abramo chama de uma convenção, de um começo de ordem. Que convenção é essa? Em São José, isso aqui aconteceu com Aquários. Tá? Existem outras convenções em formação na cidade. O Aquário já não é mais a convenção, ele já está no momento de depreciação fictícia e estão sendo criados outros elementos de formação de preço, e aí essa curva agora vai mudar. E parece, então, que com o dado empírico e com o dado de simulação, o modelo ajuda a gente a entender essa dinâmica, ou mostrar, parece que um pouco dessa dinâmica está acontecendo em São José. O que a gente pode fazer para controlar isso se a gente quer uma cidade menos isolada, menos segregada? Essa é para isso que servem os modelos. Bom, então, por fim, é isso. Eu acho que aqui já tem um conjunto de coisas. E para terminar, lembrar sempre Milton Santos, que foi um geógrafo brasileiro, professor baiano, importante bastante para a gente, porque sempre leva a gente a refletir criticamente sobre esse fazer tecnológico, que geometrias não são geografias. Então, por mais que a gente represente e tal, aquilo é um modelo, é uma representação, não são as geografias e não são, de fato, os grupos dos sistemas sociais, as disputas que estão de fato existindo nos territórios de vida das cidades. Então, é isso. Obrigado. Tchau para vocês.